Boa noite, CV. Vocês estão bem? É um prazer estar aqui, compartilhando as coisas que Deus está fazendo conosco. Interessante que todo esse culto, desde a hora que ele começou, ele está falando sobre amor. Percebeu isso? Deixa eu te dar um recado agora no início dessa mensagem. Quando der 9 horas e você precisar ir embora, eu já abençoo a sua casa, a sua família, os seus bens e a sua semana. Amém? Caso você precise ir embora no horário, você está abençoado. Porque eu não sei o que vai acontecer aqui hoje. Eu sei que existe um amor de Deus de uma forma poderosa para inundar a minha vida e a sua vida hoje. Um amor de uma forma que eu não posso entender e de uma forma que eu não posso explicar. Então, se você precisar ir embora, não se constranja, você está liberado, vá em paz, porque na hora que der o seu horário, o Senhor já vai te encher. Eu vou tentar terminar no horário, amém? Mas eu não quero me prender ao relógio. Eu ia pedir para alguém me emprestar um relógio com os números bem grandes que eu pudesse ver, mas eu não vou pedir. Mas você está liberado, amém? O amor de Deus, o amor de Deus. Você sabe qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa eu perguntar para você, é difícil amar a Deus? Não! Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é protetor, Ele é provedor, Ele cuida de nós. Você acha que é difícil amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento? Não é. E por que então que é um mandamento? Se não é difícil, não precisava ser um mandamento. Deixa eu contar uma coisa para você. É difícil amar a Deus. Não é difícil Deus nos amar, mas é difícil nós amarmos a Deus. De toda a nossa força, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. O reino do céu é poderoso e lá tem tudo de bom. Você acha que é difícil viver no reino do céu? Não. Mas é fácil trazer o reino de Deus para a terra? Não. O que o Igor fez aqui hoje, ele disse assim, segure com força e traga o reino para a terra. É muito difícil estabelecer a vontade de Deus na terra, porque ela depende de nós amarmos a Deus. E Deus é o princípio de tudo. E o tema dessa mensagem hoje é o princípio de tudo. Deus é o princípio de tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele me ama tanto, e Ele te ama tanto, tanto, que Ele criou o mundo, que é a nossa propriedade. Depois Ele plantou um jardim, e nesse jardim Ele deu todo tipo de mantimento. E depois de dar propriedade, depois de dar a provisão, Ele colocou o homem no jardim. Deus não colocou o homem no jardim, e depois de ter feito o homem, Deus ficou pensando assim, o que será que eu vou dar para ele comer? Não. Primeiro Deus fez propriedade, depois Deus fez mantimento e depois Deus fez o homem. Para quê nessa ordem? Para que o homem tivesse tempo de se relacionar com ele. Então toda tarde, como o homem já tinha casa própria, como o homem já tinha comida, e ele só precisava trabalhar para manter o jardim, todo dia ele tinha tempo para conversar com Deus, é ou não é? Mas aí o homem peca. E agora você e eu trabalhamos muito para poder comer.
e trabalhamos um pouco mais para poder ter uma casa. E aí não conseguimos estar na presença de Deus, que é o princípio de tudo. Ele faz tudo para que a gente possa ficar com Ele. Mas aí o homem peca e agora a gente não tem tempo de ficar com Ele. Quem aqui trabalha muito? Levanta a mão, mas muito. Trabalha muito? Quem aqui trabalha muito e todos os dias? Agora, de vocês que trabalham muito e trabalham todos os dias, quem aqui hoje, se parar de... Hoje não, amanhã que é segunda, tá? Quem aqui, se parar de trabalhar amanhã, você pode passar 1 ano sem trabalhar e você tem dinheiro para suprir você esse ano inteirinho. Alguém aqui tem essa condição? Ninguém. Peraí, pro tanto que você e eu trabalhamos, você não dá conta de ficar 1 ano desfrutando do que você está trabalhando? Tá bom, tá bom. 6 meses. Percebe que se você continuar trabalhando do tanto que você trabalha e não parar para ter um tempo com Deus, nada vai mudar? Ele é o princípio de tudo. Ele criou todas as coisas, Ele é o início e Ele tem que ser o principal. Então você tem que se esforçar para amar a Deus. Eu tinha 15 anos e já era crente há 15 anos. Que eu sou crente desde que eu nasci. E na igreja que eu cresci, eu já contei isso aqui, a gente orava antes de começar o culto de joelho, das 6 às 7, né? Das 18 às 19 nós orávamos de joelho. Todos os domingos, antes de começar o culto, a gente orava. A gente não, os irmãos da igreja oravam. E eu nunca chegava 6 horas, porque Deus me livre ficar 1 hora orando. Um dia... eu não sei o que aconteceu, irmão, que deu errado, que eu cheguei na hora da oração. E estava todo mundo ajoelhado, eu ajoelhei também para orar. Eu ajoelhei e fiquei, meu Deus, eu já tinha orado 10 minutos e só tinha passado uns 30 segundos. E eu fiquei assim, ali ajoelhada e estava incomodando e meu joelho já estava doendo. Mas de repente eu escutei alguém orar assim, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aquela pessoa só dizia isso. E aquela oração entrou no meu coração. E eu comecei a orar, Deus, eu não te amo. Eu não te amo. Eu não te amo. Se você não consegue orar, então você não ama Deus. E eu comecei, eu não te amo, eu não te amo. Mas Ele já tinha me curado de uma doença terrível. Eu era professora de escola dominical, eu cantava no louvor, mas eu não amava a Deus. Então entenda que o que eu vou falar essa noite não é para quem não conhece a Deus, também é. Se você entrou aqui hoje e você ainda não ama a Deus, hoje você vai sair amando a Ele. Mas essa mensagem é para você e para mim, que estamos na igreja também e que parecemos amar a Deus. E aí eu comecei, Jesus, me ensina a te amar, me ensina a te amar, me ensina a te amar. E depois de 15 anos na igreja, naquele dia sozinha eu falei, hoje eu te recebo e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E aquele foi o dia que eu aceitei a Jesus. Deus é o princípio de tudo e Ele tenta tirar você todos os dias da sua rotina para que você ame a Ele. Deus... eu fico pensando em como Deus fez tudo. Depois que o homem pecou, você imagina o amor de Deus em criar o homem, o amor de Deus com Adão, e de repente Adão pecou. E no dia que Adão pecou, eu imagino como ficou o céu. Deus preocupado. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? E Deus andando de um lado para outro, preocupado. Ele pecou, e agora? Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Já sei. Passou uns dias... Noé, homem justo e bom que andava com Deus. Yes! Aí Deus falou, Noé vai ser esse, eu vou usar esse. Mas não deu certo com Noé. Aí passou mais uns dias, Deus falou, yes, Abraão, não deu certo. Isaac,
Jacó. E eu fico imaginando o desespero de Deus. E agora? E agora? O que eu vou fazer para resgatar eles? O que eu vou fazer para salvar eles? O que eu vou fazer para salvar eles de novo e trazer eles de novo para ter relacionamento comigo? E de repente Jesus fala assim, né? Imagina Deus, e agora quem poderá salvar a humanidade? E aí Jesus, Será que foi assim que aconteceu? Deus te ama tanto e Deus me ama tanto, que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Antes de Adão, Deus já sabia que o homem ia pecar e que o homem ia se separar dele. E Jesus já sabia que ele ia morrer para resgatar você e eu de novo. E é tão poderoso isso, que lá em Efésios 1:4 está dizendo que eu e você somos escolhidos em Deus antes da fundação do século. Então Jesus é o Cordeiro que morreu antes do pecado, e Jesus escolheu você e eu antes do pecado. Já existia um plano para trazer você de volta para Ele. Já existia um plano para me trazer de volta para Ele, porque Ele é o princípio. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então o plano de salvação já está estabelecido desde sempre. E isso é poderoso. Mas algumas coisas estão nos afastando do princípio. E o princípio, quando eu falar o princípio hoje, eu estou me referindo a Deus, o princípio de tudo. O que está nos afastando do princípio de tudo? Quais são as coisas que podem nos afastar do princípio, do principal? E eu quero citar 3 coisas para você aqui hoje. Sabe o que pode me afastar do princípio? Sabe o que me afasta de Deus? Primeira coisa, um dia de fúria. Alguém aqui já teve um dia de fúria? Um dia de fúria pode afastar você e eu da presença de Deus. Abra a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 24. Êxodo 24. Versículo 18. Está escrito assim: volta um pouquinho, vai no 12. 24:12. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Vai lá para o 18. Moisés entrou na nuvem, foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Imagina isso. Deus fala assim para você: Marcos, quero falar com você 40 dias. Vou te dar umas instruções para você passar para o povo. A primeira coisa que o Marcos ia falar, porque eu conheço ele, é: mas e a Raquel e as crianças, como é que eles vão ficar? E Deus ia falar assim: fica tranquilo, eu sou o pai de todos. Eu já cuidei disso, sobe ficar comigo. E aí você já imaginou isso, uma nuvem. E aí Moisés entra na nuvem e fica 40 dias com Deus. E nesses 40 dias, Deus faz coisas incríveis com Moisés. Vai lá para o 31. 40 dias e 40 noites com Deus. Êxodo 31, versículo 15. Depois de 40 dias, gente, olha só. Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, e estavam escritas frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nela estava gravado foi escrito pelo dedo de Deus. Já pensou isso? Deus escreve as tábuas e Deus escreve para Moisés. Deus pegou as tábuas, Deus escreveu nas tábuas e Deus deu as tábuas para Moisés.
E aí Moisés desce todo feliz para contar aquela novidade para o povo. Mas quando Moisés está chegando no acampamento, Moisés ouve um barulho de festa. Está tendo uma festa, numa rave no acampamento. Porque não era uma festa para Deus. E Moisés escuta que aquele barulho daquela festa é diferente. E quando Moisés chega, Moisés vê o povo adorando um bezerro de ouro. Versículo 32, Êxodo capítulo 32, versículo 15, versículo 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, irou-se, diga assim, irou-se, e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte e quebrou. Pegou o bezerro que eles tinham feito, destruiu no fogo, depois moeu até virar pó, misturou ele na água e fez com que os israelitas bebessem. Deus me livre de Moisés nesse dia. O bezerro era grande, minha gente, era um bezerrão. Moisés põe no fogo, quando vira pó, quando ele derrete tudo, Moisés faz aquilo virar pó, pega a água e faz todo mundo beber aquela água. Moisés estava tão bravo, com tanta ira do que aquele povo fez, que Moisés teve essa atitude com eles. Moisés estava certo de ficar bravo? Claro que estava. Mas o que Moisés fez de errado aqui? Quebrou as tábuas? As tábuas eram de quem? Quem escreveu? Num dia de fúria, por causa da ira, nós quebramos as leis que Deus nos deu para seguir. Deixa eu contar para você o que acontece com você quando você fica com raiva, com ira. Quando nós ficamos irados por alguma situação, teu coração acelera, teus batimentos cardíacos aceleram, tua pressão sobe e acontece uma situação hormonal no corpo terrível. E a ira, em especial, todos os outros sentimentos, tristeza ou medo, quando você sente isso, você foge. Mas a ira é um sentimento que quando você tem dentro de você, a parte hormonal te aciona para que você ataque. E quando nós estamos irados, nós temos a tendência de atacar a pessoa errada. Se Deus não fizer isso por mim, eu rasgo a minha Bíblia. Já ouviu isso? O que a Bíblia tem a ver? Moisés quebrou as tábuas que tinham sido escritas pelo dedo de Deus. Pastora, eu estou com uma situação de doença na minha casa e eu não quero mais vir para a igreja. Eu nunca mais venho para a igreja se Deus não curar. Se Deus não fizer nada por mim, eu nunca mais venho para a igreja. Deixa eu contar uma coisa para você. Minha avó morreu com 64 anos. Ela era muito nova. Muito nova, muito nova, muito nova. Minha avó era uma mulher incrível. As vós não deveriam morrer novas. As vós nunca deveriam morrer. O vô e a avó deviam viver para sempre. Minha avó morreu com 64 anos. Minha avó era uma mulher incrível. E eu fui perguntar para Deus por que a minha avó tinha morrido. Minha avó era diabética. E minha avó comprava no mercado um tablete de goiabada. Sabe goiabada? E minha avó abria o tablete de goiabada e comia o tablete. Minha avó não cortava a goiabada com a faca. Minha avó comia a goiabada no tablete. A culpa é de Deus? Você precisa entender as situações para não se afastar do princípio que é Deus. Você precisa entender o que está acontecendo para que você não se afaste de Deus por causa das situações. Eu nunca mais vou servir a Deus. Por que o meu filho está preso, Deus? Se eu dei para ele tudo o que ele queria. Talvez porque você deu tudo para ele. Um dia que você não pôde dar, ele achou que podia roubar dos outros. Então ele roubou e foi preso. Não é culpa de Deus.
Não deixe um dia de fúria te afastar do princípio. Segunda coisa que nos afasta do princípio: um dia de folga. É proibido ficar de folga? É proibido ficar de folga? É pecado ficar de folga? É muito bom ficar de folga. E agora nós temos uma palavra nova no nosso vocabulário. Quando chega a sexta-feira, o que o pessoal fala? Sextou! Quando você fala sextou, o que dá a sensação? Vou fazer tudo o que eu quiser. Vai nada. Cuidado com um dia de folga, porque o dia de folga pode nos afastar da presença de Deus. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas um dia de folga pode nos afastar da presença de Deus. Será? Vai lá para 2 Samuel 11. Eu vou ler aqui 1 Reis 15, mas você não precisa procurar aí, fica em 2 Samuel 11. Mas em 1 Reis 15, versículo 5 está dizendo assim: Davi fez o que o Senhor aprova e não deixou de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida. Uau! Quem é que gostaria de obedecer a Deus todo dia da sua vida? Nossa! E Davi fez isso, exceto no caso de Urias, o hitita. Então vamos falar um pouquinho o que aconteceu. Na primavera, 2 Samuel 11:1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi aqui já era um rei estabelecido, o reinado de Davi já estava estabelecido. Davi era um grande rei, com grandes conquistas. Toda a luta que Davi ia com o exército dele, Davi voltava vitorioso. E na primavera, no ano em que os reis saem para a guerra, Davi manda Joabe e o exército para a guerra e fica onde? Em Jerusalém. Ele tinha direito de fazer uma pausa? Tinha. Ele estava errado de ficar de folga? Não, só tinha um problema. Quando que ele estava de folga? No ano em que os reis saem para a guerra. Ele era o quê? Ele devia estar onde? Na guerra. Mas ele estava onde? No palácio. Tem hora que é para você estar trabalhando, não é para você estar de folga. E nesse dia, Davi estava de boa, de folga. Vamos piorar a situação de Davi. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. E foi passear pelo terraço. Até aí, tem algum problema grave? Você já ouviu falar sobre fugir da aparência do mal? É o mal? É a aparência do mal. Ó, você está namorando? Não fica na casa da tua namorada até tarde. Não fica sozinho com ela até tarde. Tem problema não. Não é o mal, é só a aparência do mal. E a Bíblia manda a gente fugir da aparência do mal. Resistir ao diabo e fazer o que com a aparência do mal? Fugir. Sabe o que a gente faz? A gente resiste à aparência do mal e quando o diabo aparece a gente foge. Ai, Davi. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém saber quem ela era. Fez alguma coisa de errado até aqui? E aí, disseram, ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias.
Tem alguma coisa errada até aqui? Davi mandou que trouxessem ela, se deitou com ela, e ela havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. E depois, ela voltou para casa. Fala assim, pode piorar. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo, estou grávida. Perceba quando a aparência do mal está rondando você, porque num dia de folga nós nos afastamos dos princípios. Sabe o que Davi fez? Falou assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu preciso resolver, meu Deus, ó Senhor Todo-Poderoso. Você acha que Deus ia responder? Então Davi teve uma brilhante ideia, manda chamar Urias lá na guerra, para que ele descanse um pouco da guerra. Aí vem Urias. Aí Davi fala assim, Urias, fica uns dias lá com a sua esposa. Troca uma ideia com ela. Sabe o que Urias faz? No outro dia, quando Davi acorda, a primeira coisa que Davi quer saber é onde é que está Urias, né? Urias dormiu na porta do palácio. E Davi chamou Urias e falou, mas meu jovem, sua mulher tão linda, tão linda. Trouxe você para dormir com ela, para curtir e tal, dar uma relaxada. Davi falou assim, jamais eu deixaria os homens na guerra e o meu rei aqui e iria dormir com a minha esposa. Mas pode piorar. Davi falou assim, já sei, vou encher a cara de Urias, vou dar muita bebida para Urias, porque aí ele bêbado vai ir para a casa dele e vai dormir com a esposa dele, vai ficar tudo certo. Então Davi enche a cara de Urias. Perceba que quando você sai da presença de Deus por causa de um dia de folga e a aparência do mal entra em você, só vai fazendo uma coisa errada atrás da outra. E Urias estava bêbado, e sabe o que Urias fez? Mesmo bêbado, dormiu na porta do palácio e não dormiu com a esposa dele. Então sabe o que Davi faz? Pega Urias, manda um recado para Joabe. Urias está voltando para a guerra, coloca ele na frente da batalha para que ele morra. Joabe fez isso. E Davi ainda, Urias morreu. Yes, morreu. Está resolvido o problema? Vou contar o restante para você. Quando Urias morre, Davi pegou a mulher dele e casou com ela. Está resolvido o problema? Quando Deus dá poder para alguém, quando Deus dá autoridade, a autoridade é para servir e não é para pisar. Quanto mais poder Deus der na sua mão, mais servo você e eu precisamos ser. Sabe qual que é a minha diferença como pastora para você? É porque a minha função é servir você. Sabe o líder de célula, agora eu sou líder de célula, eu vou deixar todo mundo fazer a célula e não vou fazer mais nada. Não, você é líder para servir os outros. Agora eu sou supervisor, eu não preciso fazer mais nada, eu só vou... Não, você é supervisor para poder olhar a célula e dizer assim, você precisa ajustar aqui, aqui, aqui. Quanto mais poder Deus dá para nós, é para que a gente possa servir. Deus deu poder para Davi. E sabe o que Davi fez com o poder? Matou Urias. Não pise nas pessoas. Sabe por quê? Tem uma coisa que Deus odeia: injustiça com o mais fraco. Todas as vezes que nós pegamos alguém mais fraco e pisamos nele, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando um princípio e ofendendo a Deus. Não pise nas pessoas, amém? Amém? E Davi achou que do jeito dele estava tudo resolvido. Mas aí veio Natã, que é o profeta. E Natã veio conversar com Davi. E aí Natã conta uma história para Davi. Sabe, Davi? Existia uma vila com 2 homens. Um homem tinha muitas ovelhas, mas o outro vizinho dele só tinha uma. E esse cuidava dessa ovelhinha com todo amor, com todo carinho. Era lindo. Aquela ovelha era quase que uma filha para ele. Mas um dia chegou um viajante e o que tinha muitas ovelhas, em vez de matar uma ovelha dele, foi lá e pegou a ovelha do vizinho que só tinha uma e matou. E deu para o visitante comer.
E aí Davi fala assim: ah, safado, cachorro sem vergonha. Quem é esse homem que fez isso? Essa injustiça desse tamanho. Porque nós não gostamos de ouvir injustiça. E aí Natan fala assim: esse homem é você. Quem aqui acredita que Jesus é nosso advogado? Todas as vezes que alguém faz uma causa injusta com você, Jesus é o teu advogado e o meu advogado. Ele nos defende porque nós somos menores. Mas cuidado para que não seja você quem fez algo com a pessoa, porque Jesus vai ser o advogado dela. E aí, Davi faz isso. Cuidado, porque num dia de folga, nós podemos nos afastar da presença de Deus. Pastora, não tem nada a ver isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui não ofende ninguém. Isso aqui só ofende a mim. Cuidado. Isso que eu estou fazendo está tudo certo. É só, fica tranquila, não se preocupa não, está tudo bem. Cuidado com a aparência do mal. Terceira coisa que nos afasta de Deus. Terceira coisa que nos afasta do princípio. Um dia de exigir. Vai lá para Lucas 15. Lucas 15, 11. Um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. A herança era do filho por direito, certo? O filho tinha direito da herança? Tinha. O pai poderia dar a herança em vida? Sim. Mas o filho poderia pedir a herança com o pai vivo? Não. Herança é algo que o pai constrói, a mãe constrói, e o filho recebe depois que o pai... Ah, mas pastora, meu pai me deu herança em vida. 90% dos casos que os pais dão herança em vida é porque sabe que quando ele morrer os filhos se matam por causa do que ele construiu. Salva um ou outro caso. Mas normalmente é assim. Todas as vezes que um filho pede a herança dele com o pai vivo, sabe o que esse filho quis dizer para esse pai? Eu queria, na verdade, que o senhor tivesse morto. Foi isso que esse filho disse para esse pai. Esse pai repartiu a herança entre os filhos. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. O filho pega a herança do pai, o que o pai construiu, e resolve ir viver distante do pai. Quebrando um princípio. A herança é que para você continue o que o teu pai te deu, e não para que você destrua e gaste tudo do que o pai deu. E o filho vai para longe do pai. Cuidado, se o que você está fazendo, você precisa ficar longe do teu pai. Tudo que você fizer que precisa ser longe do pai, não é do agrado do pai e vai te afastar do princípio. Ah, mas pastor, a gente não faz isso. Faz. Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma bênção, eu preciso que o Senhor me abençoe, eu preciso que o Senhor me dê isso. Aí Deus te dá 1 mês sem orar, até ter o próximo problema. Aí acontece outra bucha na sua casa: meu Deus, eu tô aqui, eu vim na igreja, eu não vou faltar, eu vou vir terça, eu vou vir no Tadel, eu vou vir, pastor, que dia que eu posso vir mais? Você pode abrir a igreja quinta, porque eu também quero vir quinta. Aí Deus te abençoa e Deus me abençoa, e o que a gente faz? Vai para longe do Pai. Prazeres do mundo estão nos desviando da presença do Pai, porque é um dia de direito. É meu direito, eu estou certo. Sabe o que é? Eu vou sair um pouco agora das coisas da igreja, porque eu vou cuidar da minha família. Irmão, às vezes vocês dão um argumento tão bom que a gente não sabe nem o que responder. Eu também dou esses argumentos para Deus, tão bons. E o filho exige o que é de direito dele e sai da presença do pai. Mas o que você está fazendo, cidadão? Pastor, eu estou bebendo, mas eu estou bebendo só na minha casa. Mas você está bebendo até cair, mas eu só estou prejudicando o meu corpo. Eu não estou fazendo nada contra ninguém, é meu direito. Criatura, o que você está assistindo? Não, eu tenho 21 e está escrito aqui que
É cenas fortes de sexo, mas acima de 18 eu posso assistir? Não, eu estou assistindo pornografia, mas acima de 18 é meu direito assistir. O nosso direito está nos distanciando da presença do Pai. Eu só quero me divertir um pouco. O que tem de errado? Quando você começa a exigir os seus direitos, cuidado, porque esses direitos estão te afastando do princípio. Estão me afastando do princípio. O que essas 3 histórias têm em comum? As 3 situações têm uma consequência. Vai lá para Êxodo 34, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 pedras semelhantes às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Quem tinha escrito a primeira pedra? Deus. O monte era alto ou baixo? Moisés teve que subir ou descer da primeira vez? Descer com as pedras. Na descida, irmão. É fácil. Agora Deus fala assim para Moisés: pega 2 pedras, talhe as pedras e suba com as pedras, porque eu quero falar com você. E nessas pedras eu vou escrever de novo a mesma coisa que eu escrevi antes de você quebrar. Sabe o que Deus está dizendo? A receita que eu tenho de lei para a sua vida é a mesma. Como assim, pastora? Se você vai no médico porque você está doente, ele vai te dar um remédio. 15 dias depois você volta, o médico vai falar assim: tomou o remédio? Então não estou bem não estou legal. Por quê? Você tomou o remédio? Eu tomei, mas como você tomou? O senhor mandou eu tomar 2 colheres, mas esse remédio era muito ruim, eu só tomei meia. Aí o médico vai fazer outra receita. E para sua surpresa, qual é o medicamento? O mesmo. Porque o remédio não muda. Quem tem que tomar o remédio é você e eu. E Deus agora fala assim para Moisés: você vai escrever, você vai carregar, subir com as pedras. Você acha que era pedra brita, irmão? Para escrever os mandamentos? E Moisés tem que subir o monte com as 2 pedras agora. Quando a gente quebra as leis de Deus, a gente precisa carregar peso para consertar o que a gente fez. Sabe o que acontece com Davi? 2 Samuel 12, 11. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Qual é a culpa que o bebê tinha? E o bebê adoeceu. Quando você e eu, num dia de folga, fazemos o que a gente quer, sem medir consequências, os nossos filhos vão sofrer a consequência do que nós fazemos. Não pense que os seus filhos não estão vendo o que você está fazendo, porque eles estão. E o filho pródigo lá em Lucas, sabe o que acontece? De repente acontece uma fome, depois que ele gasta tudo. E ele deseja, o único emprego que ele consegue é cuidar de porco, que para o judeu é a pior situação que pode ter. E ele deseja comer a comida dos porcos, mas ninguém dava nada para eles, nem os porcos. Ele tinha que brigar com os porcos para poder comer a comida que os porcos estavam comendo. E sabe o que eu fiquei pensando nisso? A tristeza de Deus, vendo Moisés carregar a pedra, subir com a pedra. A tristeza de Deus, vendo Davi sofrendo porque o menino ia morrer. E a tristeza de Deus, vendo o filho comendo comida do porco. Porque Deus não quer essa consequência para você e para mim. Ele nos ama tanto, 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 que Ele não desejou a consequência, fomos nós que escolhemos a consequência para nós. Mas 3 coisas de novo unem essas 3 histórias. Sabe o que Moisés fala para Deus? Só anota aí.
Assim Moisés lavrou 34:4. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras. Subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 8. Imediatamente Moisés prostrou o rosto em terra, o adorou dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Moisés reconhece e deseja voltar para a presença de Deus. Ele obedece a Deus imediatamente. Sabe o que Davi faz? Quando Davi reconhece e Davi percebe o que ele fez, já ouviu esse versículo aqui, ó? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quem já ouviu esse versículo? Não é maravilhoso? Sabe quando que Davi fala esse versículo? Logo depois que o filho adoece e ele reconhece o pecado dele, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e restaura em mim, ó Deus, um espírito reto. Ele reconhece. E a terceira situação, que é o filho pródigo, caindo em si, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Nos 3 casos eles percebem que eles não podem viver sem a presença de Deus, e que eles precisam voltar ao princípio de tudo. E o que mais enche o meu coração é que Moisés sobe de novo e fica 40 dias com Deus. E sabe o que acontece quando Moisés desce? O rosto dele está brilhando, 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 brilhando tanto, que ninguém consegue ficar perto dele. E ele tem que colocar um pano na frente do rosto para que as pessoas se aproximem dele. Quando você volta a se relacionar com o princípio e você volta a cumprir as leis, existe luz em você, em todos os lugares aonde você for. O Pai não rejeita. Deus não fala assim: agora você vai ficar 40 dias comigo e eu vou te dar varada 40 dias. Não. Ele enche Moisés da presença dele. Aleluia. E sabe o que acontece com Davi? Quando o filho de Davi morre e Davi entende aquilo, Davi tira a roupa de luto. Ele tira o pano de saco, ele come e ele adora ao Senhor. E aí então, ele volta a se deitar com Betseba, que agora é a esposa dele. E ela engravida. E quem nasce? Quem nasce? Quem nasce? O homem mais rico do mundo. O homem mais sábio do mundo. E o homem do período de maior paz do mundo. E o homem que reconstrói o templo. Olha o que Deus dá de volta. Salomão. Salomão, o nome Salomão vem de Shalom, que significa paz. E Natã vai na casa de Davi e dá outro nome para Salomão, Gedidias, que significa amado de Deus. Quando nós voltamos para Deus, Ele conserta para nós o que nós fizemos de errado. E Ele nos dá uma nova chance. E a chance segunda é melhor do que a primeira. Deus poderia ter deixado Betseba estéril. Ele fez isso? Não. Porque Ele nos ama e Ele dá Salomão. Agora o filho pródigo rebenta com a gente. Esse filho fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele volta. E o pai está onde? Esse homem era muito rico. Esse pai era muito rico. Eu falei de manhã que se o Rafael falasse: eu quero a minha herança, não tem. Mas se ele dissesse: eu quero a minha herança, e meu filho saísse, e eu soubesse que meu filho ia para o mundo,
e eu tivesse o mesmo dinheiro que esse homem tivesse, eu ia pegar o meu dinheiro, eu ia chamar alguém, eu ia contratar alguém e ia falar assim: olha, meu filho está indo, segue ele. Segue para ver o que ele está fazendo. E se ele passa fome, aborda ele e dá um jeito. Faz amizade com ele. Não fala que foi eu não, mas dá um jeito de não deixar o meu filho passar necessidade. Mas esse pai dá o direito para o filho ir, porque ele ama o filho. Deus deixou você sair da presença dele, mas esse pai está sentado esperando o filho voltar no mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar da onde Adão deixou ele, esperando que a gente converse com ele todos os dias. E quando aquele pai vê o filho, aquele pai corre ao encontro do filho para dar uma surra. Não. Sabe o que aquele pai faz? Põe um anel no seu dedo e tira o medo, novas sandálias, e disse: vai. O pai traz o filho de volta para casa, põe um anel, uma roupa nova e uma sandália nova, e fala: você é meu filho e eu vou te dar uma festa. Sabe o que esse pai está fazendo hoje aqui? Te convidando para cear. Hoje é dia de ceia. E nós vamos cear com o nosso Pai. Talvez alguma coisa pode ter te afastado do princípio, mas hoje é dia de voltar a conversar com o princípio. E hoje você não vai cear com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que você não conhece. Hoje você vai cear você e o seu pai. Então eu te convido a ficar de pé no seu lugar. E nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você conversasse com o seu pai, com o princípio de tudo, e que você tirasse esse tempo para falar com ele. Se você quiser ficar de pé, fica. Se você quiser ficar de joelho, fica. Se você quiser deitar aí no chão, deita. Mas faça alguma coisa para falar com o Deus do princípio de novo. Você pode estabelecer esse princípio com ele de novo? Não deixe que nada mais tire você do princípio. Ele quer falar com você hoje. Ele quer te restituir hoje. Ele quer dar seus direitos de volta para você hoje. 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 Você e ele. Hoje. Não tem outro lugar para você ir. Você não vai conseguir fugir da presença dele. Não tem outro lugar para você ir. Ele te ama do mesmo jeito, desde antes da fundação do mundo. Moisés volta, Davi volta, o filho pródigo volta. Eu volto e você volta. Então nós vamos cear, amém? E o acolhimento vai distribuir a ceia. E você e eu vamos cear com o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos. E nós vamos adorar ao Senhor. Aleluia. E nós precisamos voltar para Ele, porque Ele está voltando para nós.